quero ler um texto com vocês, se vocês quiserem acompanhar a leitura. É um texto que está no Evangelho de Mateus, o capítulo 27, e eu quero ler com você a partir do verso 11. Mateus, capítulo 27, a partir do verso 11. Quero também dar um bom dia a você que está me acompanhando aí pela internet. Tá bom? Que bom, porque pela internet, às vezes nós estamos falando com pessoas de outros mundos, de outros países que nos acompanham. Bom dia para você, ou boa noite, né? Talvez você esteja no Japão, sei lá, na Austrália, na Tailândia. Vamos que vamos. Agora Jesus estava diante de Pilatos, o governador romano, que lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: é como você diz. No entanto, quando os principais sacerdotes e os líderes do povo fizeram acusações contra ele, Jesus permaneceu calado. Então Pilatos perguntou: você não ouve essas acusações que fazem contra você? Mas, para a surpresa do governador, Jesus nada disse. A cada ano, durante a festa da Páscoa, era costume do governador libertar um prisioneiro qualquer, um que a multidão escolhesse. Nesse ano, havia um prisioneiro famoso por sua maldade, chamado Barrabás. Quando a multidão se reuniu diante de Pilatos, naquela manhã, ele perguntou: quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Pois ele sabia muito bem que os líderes religiosos judeus tinham prendido Jesus por inveja. Nesse momento, enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua esposa lhe mandou o seguinte recado: deixe esse homem inocente em paz. Na noite passada tive um sonho a respeito dele e fiquei muito perturbada. Enquanto isso, os principais sacerdotes e os líderes do povo convenceram a multidão a pedir que Barrabás fosse solto e Jesus executado. Então, o governador perguntou outra vez: qual dos dois vocês querem que eu lhes solte? A multidão gritou em resposta: Barrabás. Pilatos perguntou: e o que farei com Jesus chamado Cristo? Crucifica-o, gritou a multidão. Por quê? Quis saber Pilatos. Que crime ele cometeu? Mas a multidão gritou ainda mais alto: crucifica-o. Pilatos viu que de nada adiantava insistir e que um tumulto se iniciava. Assim, mandou buscar uma bacia com água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Eu gostaria de abordar e pensar com você um tema, e juntos nós vamos refletir, e o tema do qual eu vou me utilizar nessa manhã foi cunhado por um autor chamado Richard Rohr, e ele disse algo muito interessante em relação a esse texto que eu li para você. Ele se utilizou do tema a síndrome de Pilatos. Então eu quero, nessa manhã, conversar um pouco com você sobre a síndrome de Pilatos. Essa é uma síndrome que ela é caracterizada pela omissão, pela indecisão, diante de situações que são situações desafiadoras, pela falta de coragem, né? Pela falta de coragem moral, e de uma certa forma, pela lavagem de mãos, diante da responsabilidade que muitas vezes Deus confia a mim e a você. Ao olharmos aqui para a história, para esse texto, para esse episódio, onde nós temos aqui um personagem que é Pôncio Pilatos, o texto está nos dizendo que ele é um governador romano e alguém que teve a oportunidade de julgar ao Senhor Jesus, e nós vemos aqui um exemplo triste. Vocês notaram que no texto, a mulher dele teve um sonho. A pergunta é, ele deu ouvidos ao que a mulher disse, em relação ao sonho que ela teve? Não. Então,
diante da verdade personificada, Pilatos, ele teve medo de confrontar a multidão e quem mais? Os líderes religiosos que ali estavam. Na minha versão, e aqui foi feita a leitura aqui com vocês, diz que esses religiosos tinham o que de Jesus? Inveja. Inveja. E o texto nos diz que Pilatos lavou as mãos, tentando livrar-se da responsabilidade que o destino colocara em suas mãos. Ele poderia ter tomado uma outra decisão, mas simplesmente lavou as mãos. Infelizmente, a síndrome de Pilatos não é apenas um fenômeno histórico, como nós estamos vendo e lemos aqui no texto, mas essa mesma síndrome continua assolando os nossos dias. E quem sabe, até as nossas próprias vidas. Quantas vezes você, eu, cada um de nós, nos deparamos com decisões difíceis. Que muitas vezes, ao invés de nós enfrentarmos com coragem, com sabedoria, a opção que nós temos é de ignorar, é de transferir. E transferimos a quem? Aos outros. Mas a responsabilidade de quem é? A gente lança para o outro. Enquanto que era você que tinha que resolver, mas você não teve coragem. Essa síndrome, gente querida, ela pode surgir, e eu diria que ela pode surgir em várias esferas das nossas vidas. Primeiro, vou aqui trazer o exemplo da família. Nós podemos ignorar conflitos, nós podemos ignorar questões que são extremamente importantes, acreditando que o tempo vai resolver a situação. Não vai. Você está esperando o tempo resolver? Quando, na verdade, a decisão para resolvê-la é você. Mas você está botando para o tempo, numa linguagem bem brasileira, bem popular, você está empurrando com a barriga. Enquanto que, se você já decidisse, se você tivesse coragem, se resolveria. Abriria-se diálogo, enfrentaria-se o conflito. Isso no campo, isso no aspecto da família. Eu sei que muitos de nós que aqui estamos nessa manhã, você que me acompanha pela internet, nós trabalhamos. Mas muitas vezes no nosso trabalho nós nos silenciamos. Quando nós presenciamos injustiças, nós presenciamos práticas antiéticas, e muitas vezes nós não queremos falar alguma coisa, porque nós simplesmente queremos evitar problemas. Mas a responsabilidade, muitas vezes, de talvez resolver, está nas mãos de quem? Mas nós estamos presenciando, nós estamos vendo abusos sexuais, abusos morais, e nos calamos. E às vezes a posição a qual nós estamos nos dá condição de agirmos. Mas a gente, não vou mexer com isso não vou entrar nesse conflito. Eu vou lavar as mãos. E no contexto da sociedade que cada um de nós estamos inseridos, nós simplesmente podemos nos abster
em questões de justiça social, preferindo não nos envolver, porque nós não queremos, nós estamos deixando de lado, nós não queremos, ou melhor, nós evitamos confrontos que na nossa concepção são confrontos desconfortáveis, mas na verdade o que nós estamos, na verdade o que temos que tratar é de questão de justiça social. Não dá para a gente ficar com os olhos, não dá. Ainda mais nós que trazemos os distintivos do reino de Deus nas nossas vidas. Eu amei quando você falou aqui, André, do trabalho de acolhimento diante das necessidades sociais e que as pessoas têm, de oferecer uma cesta básica, de conversar com a pessoa, o que eu posso fazer, você está com dificuldade de pagar sua luz, que como comunidade de fé, o que é que nós podemos fazer? Agora, nós vamos fechar os nossos olhos para isso? É isso que é comunidade? Diante de um irmão, de uma irmã que está aqui caminhando conosco, que nós conhecemos o coração, que está passando por uma necessidade que talvez não esperava, que surge, porque os problemas surgem. Ainda mais pós-pandemia, pessoas desempregadas, situações dificílimas. Vamos lavar as nossas mãos? Gente, a síndrome de Pilatos tem um preço alto. Eu diria a vocês que ela nos impede de nós plenamente vivermos, e aí eu trago para a nossa jornada com Cristo, de nós vivemos plenamente a vontade de Deus. Até porque ela nos priva da oportunidade de fazermos a diferença e fazermos uma diferença de forma positiva, tanto nas nossas vidas, como no mundo em que nós vivemos, e a tudo aquilo que está ao nosso redor. Então, como? E aqui vem o que eu quero trazer você para a prática desse negócio. O meu negócio sempre é prático. Né? Por isso que eu fui fazer teologia prática. Né? Essa questão do doutorado foi voltado para essa questão de um ministério pastoral, ou de uma teologia pastoral que seja prática. Então, qual é a praticidade? Ou como nós podemos superar essa síndrome e nós vivermos de forma alinhada com aquilo que o nosso amado Pai espera de cada um de nós. Primeiro, ore pela coragem. Ore para que você seja corajoso, corajosa. Ore. Ah, mas ora. Eu tenho dificuldade. Ora. Nós não temos, e muitas vezes nós temos dificuldades de tomar decisões que eu considero decisões sábias, baseadas apenas nas nossas próprias forças. Às vezes nós não temos isso em nós. E o que vai nos ajudar a adquirir essa capacitação e essa força para tomarmos as decisões é quando nós oramos. É o que nós temos, como seguidores e seguidoras que somos do Cristo. Ore. Então, quando nós enfrentamos situações complexas, situações que muitas vezes elas são extremamente desafiadoras, e eu diria a vocês que quando isso acontece, nos falta clareza. Clareza sobre o que fazer. Quando não há clareza do que fazer, ore. Eu não tenho clareza. Ore. Eu preciso decidir, eu preciso tomar uma posição. Peça clareza. Ore por isso. É o que nós temos.
Vocês estão diante de uma pessoa que acredita piamente na oração. Tem um negócio que eu acredito. Se tem um tema do qual eu estou me aprofundando, é nesse aspecto da oração. E aí eu entro nos místicos, aí eu vou pro fundo. Aí eu vou buscar lá no século III, mas eu estou muito fixado nesse aspecto da oração, do quanto isso é extremamente significativo para as nossas vidas. Então, meu irmão, busque a Deus em oração, peça a Ele para que Ele lhe dê coragem, tá? Uma segunda dica que eu daria a você para que nós saibamos lidar com a síndrome de Pilatos é buscando sabedoria. Nós não podemos tomar decisões sábias, como eu disse, baseados apenas nas nossas forças, né? A gente tem que buscar isso em oração, mas ao mesmo tempo entender que a sabedoria, ela é extremamente essencial para que a gente tome as decisões. Decisões que sejam corretas e decisões que sejam fundamentadas. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, e, lógico, nos aproximamos diante de Deus através da oração, a gente apresenta diante dele as nossas dúvidas, as nossas incertezas, e buscando diante dele o discernimento e a orientação do Espírito Santo diante daquilo que nós temos à nossa frente e que cabe a nós decidirmos. Peça ao Espírito Santo que guie os seus pensamentos, que guie as suas ações. Peça. Outro aspecto que eu consideraria importante nessa busca da sabedoria, para que nós possamos tomar a decisão correta e não ter que lavar as mãos, aprenda com a experiência de outras pessoas. Busque aconselhamento com outras pessoas. Isso inclui nós buscarmos líderes espirituais, gente capacitada, mentores, amigos de confiança. Chame uma pessoa. Olha, estou tendo que resolver isso aqui. O que você diria sobre isso? Eu semanalmente encontro com um grupo de amigos que nós temos um certo mentoreamento mútuo. E nós exercemos esse papel de trocas, de decisões que nós temos que tomar e nós nos ouvimos. Vicente, o que você acha disso? Eu acho isso. Davi, o que você acha aí? Marcos Amaral, o que tu acha disso aqui? Manga, eu acho isso. Aí você já tem um norte para a decisão que precisa ser tomada. A coragem necessária para que a decisão ela seja efetuada. Segunda dica que eu dou a você: busque sabedoria para enfrentar a síndrome de Pilatos. Terceiro, essa aqui, enfrente seus medos. Enfrente seus medos. Identifique quais são as áreas de medo, quais são as áreas de insegurança diante do que você tem à sua frente.
faça um autoexame. O medo está aqui. O medo está, como é que eu vou lidar com essa questão com meu filho? Eu não sei como. Eu estou com medo. Que se eu falar, ele pode ir embora de casa. Que se eu falar, ele não vai me entender. Gente, eu estou pisando no chão do palco da vida. Porque muitas vezes é isso que você está enfrentando. E aí? Como é que eu vou conversar sobre esse tema? Como é que eu vou resolver essa questão? Está o medo aí, o medo está inserido aí. A insegurança está aí. Mas eu quero, como líder espiritual, eu quero te lembrar que o Senhor está ao seu lado em todas as circunstâncias. Guarde isso no seu coração. Deus está do seu lado em todas as circunstâncias. Vá por esse caminho. E lembrar-se disso faz com que a gente busque caminhos para lidar com o medo e a insegurança. Deus vai lhe dar insights. Quem sabe Deus vai te orientar a procurar um terapeuta que possa te ajudar, não é? Que possa te ouvir, que possa lidar com questões que você não está sabendo lidar com elas. Seus pensamentos estão em turbilhão. Porque tem um fato, tem uma situação, tem um negócio ali que cabe a você, não é o outro, não é a você. É você que tem que resolver. Tem coisas que somos nós que temos que resolver, não tem saída. Tem coisas que a minha esposa fala para mim, não sou eu, é você. Eu falo, por quê? Por que sou eu? Quando deu um BO, ela chega para mim, vai resolver. Eu falo, mas você não tem capacidade, você é terapeuta, você é mestrado, você né? Vai lá. Não, isso é você. E na verdade ela está certa, sou eu. A responsabilidade é minha. Eu que estou querendo. Eu podia hoje ter uma bacia, né, e ficar o tempo todo. Gente, por último, que passos, que atitudes que nos ajudam a lidar com a síndrome de Pilatos. É o que eu estou falando o tempo todo. E esse é o último tópico que eu trago para você. Assuma a responsabilidade. Como seguidores, seguidoras que nós somos do Senhor Jesus, nós temos a responsabilidade de nós vivermos as nossas vidas de acordo com os princípios, com os valores do reino de Deus. Isso significa que não tem como se esquivar de questões que são extremamente importantes, que surgem diante de nós, como eu gostaria que elas não surgissem, mas elas surgem. Tem coisas que eu falo, meu Deus, por que eu? Você deve estar se perguntando também, por que eu? Porque eu que tenho que resolver esse negócio. Mas como pessoas que trazemos em nós, tatuados, princípios dos valores do reino de Deus, como é que eu vou me esquivar? Como é que eu vou lavar as minhas mãos? Não tem como. Eu tenho que tomar uma decisão. Eu tenho que assumir a responsabilidade. E muitas vezes assumir a responsabilidade envolve a honestidade. É ser honesto com os nossos próprios erros e fracassos. Assuma a responsabilidade que você errou.
Assuma a responsabilidade que você fracassou. Fale isso. Mas você quer? Não. Quer jogar nas costas dos outros. Mas o erro foi teu. Seja honesto. Para que nós possamos assumir responsabilidades, nós temos que agir com honestidade. Em vez de negá-los, em vez de escondê-los, nós temos que trazer humildemente diante do nosso amado Deus, buscando o seu perdão, buscando a sua restauração. Esse é um caminho de assumir a responsabilidade. Vá em busca do perdão, vá em busca da reconciliação e tome a decisão. Assuma a responsabilidade. Amém? A síndrome de Pilatos, minha gente, ela nos leva a evitar o desconforto. Nós não queremos o desconforto. E por isso que muitas vezes nós nos mantemos em silêncio. E muitas vezes nós tomaremos, por causa do nosso silenciar, por causa do medo do desconforto, nós deixamos de vivenciar aquilo que Deus deseja para nós. Porque Deus sempre quer nos curar. Deus sempre quer tratar das nossas vidas. Mas a gente, muitas vezes, desconforto, eu não gosto do desconforto, mas isso vai te curar. Mas isso vai resolver a situação vai ser resolvida. Então, quando nós assumimos as responsabilidades, ou a responsabilidade, nós mostramos ao mundo que eu e você somos verdadeiros seguidores de Jesus, que nós estamos comprometidos com a verdade, que nós estamos comprometidos com a justiça. É isso que eu quero que as pessoas vejam em mim, como alguém que segue, como alguém que caminha com Jesus. Ok? Gente, isso não significa que a gente será perfeito, porque não somos. Mas a gente reconhece que através de atitudes como essas, nós estamos servindo a Deus. Um Deus que é gracioso, um Deus que nos ajuda, um Deus que nos leva ao caminho da retidão. Ok? Concluo. Queridos irmãos, queridas irmãs, nessa manhã, você que está aqui, você que me acompanha pela internet, o mundo precisa de pessoas corajosas, dispostas a enfrentarem os desafios, tomar decisões e tomar, nosso papo, hein? Tomar decisões que reflitam os valores do reino de Deus. Porque nós somos seguidores de Jesus de Nazaré. Né? Que nós não sejamos dominados pela síndrome de Pilatos, mas que nós busquemos a força, a orientação do nosso amado Deus para que nós possamos agir e agirmos de forma justa, compassiva, responsável. Que esse seja o nosso caminhar. Lembrando sempre de que o nosso amado Jesus nunca lavou as suas mãos. Jesus lavou os pés. Caraca, que tirada, gostei. Olha que tirada, André. Jesus não lavou as mãos, mas Jesus lavou os pés. Caramba, bota no Twitter. Essa frase, parceria, tá? Parceria, tamo junto. Ai, pelo contrário, minha irmã, agora essa é minha, tá? Ele estendeu seus braços.
estendeu seus braços na cruz para redimir a mim e a você. Foi isso que ele fez. Foi isso que ele fez. Que nós possamos seguir o exemplo do nosso amado Jesus, enfrentando as situações, e que nós possamos enfrentá-las com coragem, com amor, sabendo que Ele está com cada um de nós. Como eu disse, Ele está conosco em todas as circunstâncias. Ele caminha com cada um de nós. Aleluia, que o Senhor nos ajude a superar a síndrome de Pilatos e viver uma vida, aleluia, que glorifique o seu nome para sempre. Deus te abençoe. Obrigado.